Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Adoro, exalto, bendigo, enalteço ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Olha só com quem eu estou aqui, pastora Regina Linhares. A paz do Senhor. Essa bênção de Deus, queridos, olha, ela faz vídeo, Deus usa a vida dessa mulher de uma maneira linda, e depois eu vou deixar aqui o link do perfil dela, você vai entrar lá, vai seguir, vai ser abençoado pela palavra do Senhor. E já aproveitando aqui, olha só, prepara o teu coração porque Deus ele vai falar contigo. Tem gente que estava aí precisando, não é que você queria, você precisava ouvir a voz de Deus neste momento. Aí sabe o que é que aconteceu? Papai preparou este encontro para falar contigo. Você estava pedindo resposta, direcionamento, você estava pedindo ajuda, socorro, auxílio, e Deus está dizendo para você nesta hora: aquieta-te, para aí. Eu não sei o que você está fazendo, mas para nessa hora, porque Deus quer falar ao teu coração, no profundo, no escondido, no mais íntimo do teu ser. Deus, Ele quer falar com você neste momento. Eu vou deixar essa mulher de Deus ser usada pelo Senhor para a tua vida. E você vai parar e você vai receber, porque os céus irão se abrir para renovar sua força através da palavra agora, tá bom? Pastora Regina, seja muito bem-vinda. Lugar. Amém. A paz do Senhor, né? É um motivo de alegria, né? Estar aqui com a Natália, essa preciosa. A gente gravou um outro live, né? Há uns dias aí atrás. E foi interessante. Eu recebi uma postagem até de um testemunho de uma pessoa e fiquei muito feliz, né? Por isso é motivo de alegria, me sinto honrada. Se você pode abrir sua Bíblia aí, você abre, senão você só ouve, né? Porque a fé vem pelo ouvir, não vem pelo procurar, nem pelo abrir. Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 3, a partir do versículo de número 3, diz assim: E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dei alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, clamem fortemente a Deus, convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus ouviu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, que lhes faria, e não fez. Quando nós lemos a Bíblia, um dos profetas que eu acredito que é bastante conhecido é o profeta Jonas. A história de Jonas, ela serve como pano de fundo para cultos de ensino, para treinamentos de obreiros, para cultos de celebração, dia de domingo, para escolas bíblicas dominicais, né, infantis. Eu acho que praticamente todas as pessoas, muitas pessoas já ouviram falar acerca da história de Jonas. Mas lendo a história de Jonas um dia, Natália, eu me fiz uma pergunta. Por que é que Deus, num universo tão grande como esse, Ele sendo onisciente, onipresente, onipotente, né, tendo esses atributos incomunicáveis, sabendo que Jonas vai dizer não para ele, por que é que Deus escolhe alguém como Jonas, tendo tanta gente que só basta ele dizer: meu servo já está dizendo, eis-me aqui? Por que é que Deus, em um universo tão grande como esse, sabendo que você vai dar trabalho a ele,
sabendo que ele vai ter que usar gente de longe, gente que lhe conhece, gente que não lhe conhece, gente que você considera usada por Deus para falar com você, escolhe você. Porque eu, Regina, sabendo que você vai me dizer não, eu nem lhe peço. Mas sabe o que é que me chama a atenção em Deus e que me apaixona e que me faz ser apaixonada por Deus? É porque Ele, sabendo que eu vou dar trabalho, que você vai dar trabalho, que você vai dizer que não, eu vou dizer que não, Ele olha para mim, para você, e mesmo assim Ele tem a capacidade de não desistir e de tirar um sim dos meus lábios e dos teus lábios, quando a nossa vontade é dizer não. Quando nós compramos um carro, um celular, uma TV, nós pagamos mais caros pelos opcionais que eles têm. Existem carros que muitas vezes quem compra há funções nele que não sabe nem para que serve. Nós compramos um celular, muitas vezes saímos de casa para comprar um celular e dizemos assim: eu vou comprar um celular só para ligar. No máximo ele vai ter uma câmera. Mas você já observou que nós saímos com esse pensamento e terminamos comprando um celular mais caro? Compramos um aparelho muitas vezes com opcionais que nós nunca vamos usar, trocamos, quebramos, alguns são roubados e nunca usam. Quando Deus, escuta, quando Deus, Ele te fez, quando Deus, Ele te enxergou lá no ventre da sua mãe, você sem forma, Ele colocou opcionais em você, Ele colocou atributos em você. Ele colocou atributos em você. Ele não colocou esses atributos em você para que nunca eles fossem usados. Sabe por quê? Porque você não é carro. Você não é TV, você não é celular. Existem coisas, existem características que eu, Regina, tenho e que muitas vezes eu nem gostaria de ter, porque existem coisas que eu tenho que muitas vezes eu percebo que aquilo que eu tenho só me afasta de pessoas às quais eu gostaria de estar perto. Muitas vezes é uma percepção que eu tenho maior, muitas vezes é uma maneira de enxergar as coisas que as outras pessoas não têm, que eu tenho. E eu percebo que muitas vezes isso me afasta de pessoas. Só que entenda uma coisa aqui nessa noite: Deus não colocou nada em você por acaso. Nem essa desconfiança que há em você, que muitas vezes te incomoda, está em você por acaso. Essa tua maneira de falar não está em você por acaso. Ei, essa maneira espontânea não está em você por acaso. Esse jeito que muitas vezes fala sem pensar não está em você por acaso. Você não é coisa, você não é objeto, você é gente escolhida por Deus para uma obra. Então entenda uma coisa nessa noite, Elebe, Assai, que aquilo que te chateia, aquilo muitas vezes que te incomoda, Deus, Ele não colocou em você por acaso, é para usar a Lebe, a Suriquedevácia, para usar você com esse atributo que muitas vezes te incomoda, que você não sabe porque é que tem em um tempo determinado. Quando Deus comissiona Jonas, eu acho incrível a capacidade que Jonas tem, porque tem gente que diz assim: não, Jonas era medroso. Jonas não era medroso, Jonas era corajoso, porque Jonas é alguém que tem coragem de dizer não para Deus e dar as costas para Deus. A Bíblia diz que ele vai descer para Jope, ele vai comprar uma passagem do navio, desce para dentro do navio e desce aos lugares do porão. Jonas é alguém que está descendo, e Jonas é alguém que está comprando uma passagem porque ele tem dinheiro. E você já observou que quando nós temos dinheiro, nós temos muitas vezes uma tendência, e eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: eu mando na minha vida, eu mando no meu nariz, é do meu jeito. Jonas é aquela pessoa que tem dinheiro e que acha que ele pode dirigir a vida dele do jeito que ele quer. Só que, deixa eu te falar uma coisa, você que está assistindo aqui. Existem pessoas que Deus, Ele quer simplesmente abençoar elas. É o caso do jovem rico. Você diz não e vai embora. Mas existem pessoas que Deus, Ele as chamou para abençoar pessoas. E quando Deus, Ele chama alguém para abençoar pessoas, aleluia, você diz não, Deus tem uma maneira de dizer sim.
Você diz não quero, Deus tem uma maneira de fazer você dizer eu quero. Compreenda algo aqui nessa noite. Palavra que não volta é a palavra dele, a minha e a sua. Ela vai e volta quantas vezes ele quiser. Jonas diz não e ele dá as costas. Só que Deus, ele dá corda, mas ele não solta o carretel da corda. Eu creio. Algumas vezes nós oramos por pessoas que nós olhamos para a vida delas e elas estão fazendo aquilo que elas querem, indo para onde elas querem, agindo da forma que elas querem, e a impressão que nós temos é que parece que Deus, ele não ouve as nossas orações, ou que Deus não vai resolver a situação. Aleluia, Jesus. Só que eu tenho uma palavra para você que entrou na página da missionária Natália nessa noite. Elebe, Assuri, Querevácia. Ei, alguém pode estar fazendo o que quer, indo para onde quer, se comportando do jeito que quer, agindo do jeito que quer, falando do jeito que quer, frequentando os lugares que quer, mas é só até o dia que Deus quiser. Oh, aleluia. Jonas compra a passagem, desce a Jope, desce ao navio, desce aos lugares do porão. Jonas está descendo. Existem coisas que a gente faz, que a impressão que nós temos é que nós sabemos fazer bem. Só que o livro de Jonas, ele não tem mistério. Nós vemos que Jonas, ele vai descer, ele diz que ele desce ao pé dos montes. Deus está olhando lá de cima, e eu acredito que Deus estava olhando como quem diz, como um pai que diz assim, você acha que sabe descer, só que eu vou lhe mostrar que você ainda não sabe. A Bíblia diz que Jonas está dormindo, a Septuaginta é interessante. Diz que ele roncava. Eu li um texto que diz que ele roncava. Quem está no barco, a tempestade é tão grande que quem está no barco está jogando as suas fazendas fora. E o que são fazendas é aquilo que alguém precisa para fazer uma travessia. É o suprimento que alguém precisa para chegar aonde definiu que chegaria. Jonas está dormindo e quem está em cima está perdendo aquilo que tem. Por causa de Jonas. Deus manda uma tempestade. Talvez sua pergunta seja assim, pastora Regina Linhares, e Deus... Ele manda a tempestade e ele arrebenta barco. Irmão, ele arrebenta barco, ele arrebenta padaria, ele arrebenta mercearia, ele arrebenta a vida profissional, ele arrebenta aquilo que ele quiser, porque ele é soberano para colocar você aonde ele quer, para colocar quem você ora aonde ele quer, porque ele faz do jeito que ele quer. Eu creio. Ei, eu sou prova viva que não ficou pedra sobre pedra na minha vida. Porque quando meu pai pregava, eu dizia não. Quando alguém me evangelizava, eu dizia não. E no dia que Deus quis desconstruir tudo que eu havia construído, ele desconstruiu e pronto. Oh, glória. Quem está no barco está perdendo aquilo que é necessário para essa viagem. Só que Jonas vai ser encontrado. Ele está nos lugares do porão. A Bíblia não nos mostra. A Bíblia não nos diz que tinha alguém observando Jonas ir nos lugares do porão. Mas tinha alguém vendo. Existem lugares que a gente entra, que a gente vai, e porque nós não conhecemos quem está nos vendo, nós dizemos assim, ninguém viu. Existem pessoas que vão a lugares, e porque as pessoas que estão vendo ela não as conhece, elas acham que ninguém viu. Só que sempre tem alguém vendo a mim e a você. Aleluia. Ninguém se esconde. Oh, Jesus. A Bíblia diz que alguém vai acordar Jonas. Jonas sobe e vai ser lançado sorte. E sabe o que é que eu acho interessante? É que quando eles lançam sorte, a Bíblia diz que a sorte cai sobre Jonas. Jonas é o culpado daquilo que está acontecendo. E trazendo para a nossa realidade, se Jonas está sendo apresentado como culpado, não é sorte, é azar. Eu vejo ímpio levando sorte e crente levando azar. Jonas está dentro de um barco onde ele deveria ser bênção. Só que Jonas não é bênção dentro daquele barco. Porque quem anda fora da direção que Deus tem para a sua vida, deixa de ser bênção e passa a ser peso. E passa a trazer luta. Vão fazer perguntas para Jonas. Quem é ele? De onde ele vem? Qual é o Deus dele? Ele diz, eu sou hebreu. Eu temo ao Deus que fez os céus e a terra. E sabe o que é que eu acho interessante? É que Jonas está dizendo que teme. Mas Jonas é alguém que diz que teme, mas não obedece. Que temor é esse que eu temo, mas eu não obedeço? Sabe que tipo de temor é esse? É aquele que só é da boca para fora. Eu não sou aquilo que eu digo, eu sou aquilo que eu digo e aquilo que
que eu faço. Não adianta dizer que teme se você não obedece. Não adianta dizer que teme se você não segue aquilo que a palavra diz. Não adianta dizer que teme se você não tem uma postura. Não se preocupe com aquilo que você não conhece dentro da Bíblia. Se preocupe com aquilo que você sabe dela e não pratica. Eita, papai. Qual é a solução? É jogar no mar. Me joguem. Os marinheiros estão com medo. Jonas vai ser jogado. Enquanto mais ele se esforça, mais tempestade tem. Quando Jonas é lançado, a tempestade cessa. Aleluia. E é interessante porque a Bíblia diz que Deus vai dar ordem a um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas está dentro do ventre do peixe e a gente vai ver uma oração. O Jonas está fazendo a oração mais aperreada da vida dele. Eita, Jesus. Sabe o que é que me chama a atenção, Natália? É que Jonas não orou para comprar a passagem, mas agora está orando porque está dentro do ventre do peixe. Tem gente que não ora para casar e depois está orando porque casou. Tem gente que não ora para tomar uma decisão, depois está orando porque a decisão lhe trouxe tribulação. Tem gente que não ora antes, mas está orando depois. Isso me chama a atenção. Essa capacidade que algumas pessoas têm. Elas não oram, elas não oram. Na realidade, elas comunicam a Deus aquilo que elas vão fazer. Não ora antes, mas está orando depois. Jonas está dentro de um ventre de um peixe. Em Nínive se adoravam alguns deuses, entre eles um deus chamado Dagon, metade homem, metade peixe. Jonas está dentro de um ventre de um peixe. Deus está olhando lá de cima. Sabe o que Deus está vendo? Um homem e um peixe. Jonas está parecido com aquilo que Deus abomina. Porque todas as vezes que eu me afasto daquilo que Deus tem para a minha vida e resolvo seguir aquilo que eu quero, eu fico parecido. Eu fico parecida com aquilo que Deus, ele abomina. Quando ele ora, eu acho fantástico, porque Deus vai fazer uma coisa que só ele pode fazer. Ele diz, peixe, vomita Jonas. Eita, papai. Jonas e Onã, pomba. Pomba voa. Jonas é o único profeta que ele vai ser chamado para profetizar uma nação pessoalmente. Porque os outros profetizam de onde eles estão. Jonas ele é chamado para uma missão diferente. Só que quando eu observo o nome de Jonas e Onã, pomba, eu percebo que Gênesis tem um relato de uma outra pomba. De uma pomba que Noé vai soltar após soltar um corvo. E essa pomba, ela não vai ser solta só uma vez, mas é a pomba que vai trazer a mensagem para Noé da fidelidade de Deus. Porque quem dá a última palavra na minha vida e na sua vida não são os corvos. Aleluia. Ainda é a pomba, ainda é Deus. Porque a pomba também simboliza o Espírito Santo. Jonas não é a primeira vez que o nome pomba aparece na Bíblia. Só que sabe o que é que me deixa de boca aberta e de queixo caído? É que a pomba que Noé solta, ela tem a capacidade de cumprir a sua missão. Essa pomba aí, que tem um livro com o seu nome, tem a capacidade de receber uma missão e dizer para Deus não. Sabe o que é que me deixa de boca aberta? É ver bicho obedecendo ordem mais do que gente. Sabe o que é que me deixa de boca aberta? É lebe, assuri, que levácia. Ei, é ver renevassai. É ver jumenta advertindo o profeta e gente não conseguindo ouvir a voz de Deus. Sabe o que é que me deixa de boca aberta? É pomba ser solta para trazer rebassai, uma mensagem de fidelidade e trazer, e ver gente dando as costas para Deus e dizendo não, sendo incapaz de cumprir aquilo que foi chamado. Ai, Jesus. Eu quero te dizer uma coisa aqui. Jonas passa 3 dias no ventre de um peixe. A Bíblia diz que Nínive era uma cidade de caminho de 3 dias. 3 dias no ventre, 3 dias Nínive. Sabe o que Jonas está fazendo? Perdendo tempo, orando. Quando ele já podia estar evangelizando. Eita, papai. Tem gente, Natália, que está fazendo campanha quando não precisava fazer campanha. Só era ter obedecido. Tem gente pagando preço. Tem gente, eleva, sai, chorando noites e noites, a vigília de choro, porque nem mulher de oração você é, rebeva, suriquemevácia. Ei, quando poderia ter simplesmente obedecido, rebeva, sai. Ei, tem gente, leva, súbia, que está passando por situação difícil, que não precisava passar. Jonas precisava estar 3 dias dentro do ventre do peixe, não, porque nesses 3 dias Jonas poderia ter concluído a sua missão. Você precisava estar passando o que você está passando nesses últimos 3 anos?
Você precisava chorar o que você está chorando nesses últimos 5 anos? Não. Você precisava se lamentar da forma que você está se lamentando nesses 10 anos? Não. Porque por falta de aviso, não foi. Mas sabe qual é o problema da gente? É que quando a gente quer, a gente tira defeito e coloca qualidade. Quando nós não queremos, nós colocamos defeito onde não há defeito. É verdade. Peixe vomita Jonas. Pomba voa. Jonas está dentro do ventre de um peixe, vai chegar por baixo, com todos os atributos de um vômito. É verdade. Vai chegar por baixo com todos os atributos que uma pessoa que foi vomitada precisava? Não precisava. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu creio, Jesus. Será que não é hora de você mudar de postura? Será que não é hora de você se levantar? Será que não é hora, rebafaste, quemevácia, ei, por mais que doa, de você se posicionar de uma maneira diferente? Será que não é hora de você tomar uma atitude? Ei, existem pessoas que querem que Deus desça do céu para fazer aquilo que é elas que devem fazer. Aquilo que é para você fazer, Ele não vai fazer. Agora, aquilo que é para você fazer, que é para Ele fazer, eu lhe garanto que Ele faz. Ei, quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, Ele não vai fazer pedra flutuada e desaparecer. Ele diz: remova. Jesus não colocava tudo dentro de um saco e espiritualizava, não. Poderia. Mas eu vejo Jesus ele dando uma grande lição, porque cada milagre de Jesus, eles eram pedagógicos. Tinham características de ensino. Se havia uma coisa que Jesus priorizava no seu ministério, era o ensino. Oh, glória. Remova. Remover pedra é com você. Oh, aleluia. Da vida, a gente é com Ele. Ei, arregaçar as mangas é com você, abrir a porta é com Ele. Ei, lançar a pedra é com você, dar vitória é com Ele. Ei, pegar a queixada de jumento e arrebentar comigo é com você. Agora te dá força e estratégia é com Ele. É lá basura e quemevácia. Ei, empurriacho de querida é com você. Agora te alimentar é com Ele. Reba, basura e quemevácia. Ei, fazer a chuva cessar é com Ele. Agora dizer que vai cessar é com você. Aquilo que é para você fazer, Ele não vai fazer. É verdade. Missionário. Oh, aleluia. Olha só. O Senhor, Ele falou contigo nesta hora. E Deus, se Ele falou contigo é porque você é importante para Ele. É porque o Senhor, Ele te ama. Tem projeto na tua vida, meu filho. Tem projeto na tua vida, minha filha. Quando o papai ele chega e diz: ei, volta pelo caminho que tu foi. Volta pro projeto que eu te dei. Pega o plano que tu jogou fora. É porque Deus tem propósito naquilo. Olha o que é que Deus está dizendo para você nesta hora. Você pode até desistir, mas Deus não desistiu de você. Você pode até ter desistido da tua casa, mas Deus não desistiu de você. E quantas vezes for necessária, Deus ele vai falar: ei, é do meu jeito e não do teu. É na minha maneira e não da tua. Às vezes a gente olha e diz assim: Deus, mas por que desse jeito? Por que desta maneira? E Deus manda lhe falar nesta hora: para de questionar aí onde você está. Para de indagar ao Senhor onde você está. E começa a aceitar. Começa a obedecer. Porque papai está dizendo: vai ter realização de projeto aí. A desobediência de Jonas fez ele pagar um preço tremendo. Mas a partir do momento que ele voltou para o caminho, papai usou a vida dele como queria. Papai está dizendo: ele está entrando com misericórdia hoje. Errou o caminho, errou, mas ainda dá tempo de voltar. Tomou decisões erradas, tomou, mas ainda dá tempo, minha filha. Canta de ver essa história mudando aí neste lugar. Papai está dizendo para crente aqui nesta hora: ei, eu estou entrando com misericórdia. Eu estou entrando com misericórdia, porque o projeto que eu tenho com você, o projeto que eu tenho com a tua casa, ainda não pereceu, ainda não morreu. Aquilo que olha aqui o que Deus está dizendo. Nada que sai da boca dele volta vazia e nem cai por terra. Pelo contrário, prospera naquilo que ele enviou. Deus enviou Jonas, foi para
pregar para Nínive. Então isso ia prosperar, meu querido. Jonas teve que pagar preço, mas aquilo que Deus ordenou prosperou naquilo que Deus falou. Deus está dizendo: ei, a palavra que eu lancei sobre a tua casa vai prosperar. A palavra que eu lancei sobre o teu casamento vai prosperar. A palavra que eu lancei na tua história vai prosperar. Porque aquilo que eu falei para você e a tua família não vai cair por terra. Então não desobedeça. Não desobedeça. Como a pastora Regina falou, tem gente pagando preço por causa da desobediência. E Deus está dizendo: não desobedeça, porque aquilo que eu falei vai acontecer. Aquilo que a palavra profética que eu lancei sobre a tua vida vai prosperar. Não vai cair por terra, não. Não vai voltar vazia, não. Pelo contrário, vai gerar aquilo que o coração de Deus decretou e declarou para a tua vida. E Deus, Ele está falando hoje: o preço foi grande. A situação que você está vivendo, só você e Deus sabe. Como você estava antes de ligar essa mensagem. Só você e Deus sabe o quanto Deus falou contigo. Mas papai está dizendo para você agora que você ouviu, agora que você aprendeu, te levanta, te posiciona como profeta, te posiciona como instrumento, te posiciona como alguém que vai ser usado por Deus dentro desta casa. Te posiciona como alguém que vai ver a história mudando. Sabe por quê? Porque vai mudar. Vai mudar. Havia decreto de morte sobre Nínive. Mas a Bíblia diz que quando o profeta voltou para o lugar que ele deveria estar, né, pastora? A Bíblia nos diz que aquilo que Deus havia ordenado para ele aconteceu. Houve naquele lugar conversão. Houve naquele lugar arrependimento. Deus está dizendo: vai ter gente se convertendo. Pastora, vai ter gente se arrependendo. Porque vai ter profeta que depois dessa mensagem que Deus usou a pastora Regina tremendamente, vai voltar para o lugar de profeta. Vai voltar para o lugar que Deus exige de você. Vai voltar a dobrar joelho de madrugada. Vai voltar a abraçar o projeto que papai te deu. Vai começar a orar novamente pela tua família. Vai apresentar a tua chamada ao Senhor e dizer: eis-me aqui, papai. Te posiciona da maneira que agrada a Deus. Vai ter milagre aí dentro. Teve conversão e teve arrependimento. Te prepara. Vai ter conversão e vai ter arrependimento dentro desse lar. Sabe aquela pessoa que hoje é prostituta, caída no vício, caída nas drogas, caída na perdição. Deus está dizendo, por intermédio da tua vida, que vai voltar para o posicionamento que Deus te deu. Vai alcançar salvação, porque vai ouvir da tua boca a palavra de vida. Porque vai receber dos teus dobrar de joelhos oração. E vai receber uma nova história da parte do Senhor. Tu te posiciona, porque o Senhor quer salvar você, a sua casa, a sua família e cumprir projetos lindos aí dentro. Glória a Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Pastora Regina, faz essa oração por nós. Oh, glória. Pai, nós queremos te agradecer por este momento. Queremos te louvar, Senhor, Jesus, por tua presença. Obrigada. Porque o motivo, Deus, de tu estar aqui com a gente é porque nós estamos. A tua palavra diz que tu não habitas, Deus, em templos construídos por mãos humanas. Tu habitas, Deus, dentro de nós, o teu Espírito. Nós queremos te agradecer por esta ministração, por esta palavra, por cada pessoa, Deus, a qual está aqui ao vivo com a gente, por cada pessoa que vai assistir esse vídeo depois. Deus, toma cada um em tuas mãos, porque tu és o único que conhece as necessidades. Tu és aquele, Senhor, que antes de alguém ter feito um pedido de oração, ter escrito aqui na live, tu já sabias. Eu quero te apresentar cada pedido de oração, cada vida, porque Deus, quem pede, Senhor, a ti pede porque acredita que tu podes fazer. Quem está pedindo, Senhor, embora esteja vivendo um momento difícil, um momento de luta, Deus pede, porque acredita que o que é dito, Senhor, acerca da tua palavra não é uma falácia, não é uma utopia. Tu és um Deus que faz e um Deus que pode. Senhor, sela a vitória de cada pessoa, Pai, com o sangue do teu Filho. Nos dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Regina, muito obrigada por ter deixado Deus usar a sua vida. Eu te amo muito.
Glória a Jesus. E glorifico a Deus pela sua vida que esteve aqui adorando a Deus juntamente conosco. Olha, passa no perfil dela, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Segue lá, tem palavra de Deus todo dia pra tua vida e o Senhor com certeza falará ao teu coração. Que Papai do Céu lhe abençoe, profetiza a sua bênção, a sua vitória, profetiza o seu milagre em nome de Jesus, amém? Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo.